Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glórias a Deus. É motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por este privilégio. Quero agradecer ao meu pai, meu professor, que sempre tem nos admoestado e apoiado o nosso ministério. Quero agradecer a minha mãe, que não pôde vir, mas que sempre tem apoiado o nosso ministério. Quero agradecer também ao presbítero Najib, que nos acompanhou da nossa cidade. Que Deus abençoe. Ao pastor presidente, pastor Gileade, a sua esposa, a missionária Daiane. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua casa. Quero agradecer ao irmão Alex. Deus continue abençoando a sua vida, a irmã Daniele, Maurício, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A todos os irmãos, aos jovens, que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém? Quero também fazer menção aqui do pastor Edmar, que Deus continue abençoando, um conhecido de longas datas, né? Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, o livro de Salmos, de número 119, verso de número 9. Salmo de número 119, verso de número 9. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Eu tenho certeza que você já sentiu a presença de Deus nesta casa. Aleluia. Salmo de número 119, versículo de número 9, diz a palavra do Senhor: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, buscando-o com todo o coração. Ó, não me deixe desviar dos teus mandamentos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não conseguisse pecar contra ti. Vou ler mais uma vez o verso de número 9, que disse: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Você diz amém. Glórias a Deus. Eu quero, podeis assentar neste momento. Eu quero vos pregar nessa noite, lhe mostrando lições importantes que os jovens precisam seguir para continuar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, haja vista que se nós olharmos em uma visão panorâmica, nós vamos encontrar em toda a Bíblia, em uma visão panorâmica, nós vamos ver que a Bíblia está repleta de lições importantes e indispensáveis, tanto para o nosso ministério, quanto também para a nossa vida cotidiana e profissional. Quando nós olhamos para a Bíblia em uma visão panorâmica, nós vamos ver na Bíblia Sagrada citações sobre a lei e os mandamentos do Senhor, a fim de que nós possamos a cada dia mais aprimorar o nosso conhecimento a Deus, aprimorar a nossa vida diária, a nossa vida cristã na presença de Deus. Quando nós olhamos este salmo a qual nós acabamos de ler, o salmo de número 119, no versículo de número 9, diz a Bíblia: com que purificará o jovem o seu caminho. Só que antes nós percebemos que o escritor, o salmista, o rei Davi, quando ele escreve este salmo, nós vamos analisar que desde o primeiro verso, ele já se inicia a sua introdução, as suas palavras, dizendo:
bem-aventurado, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que andam de acordo com a lei do Senhor. Ele vai dizer: bem-aventurado são aqueles que têm o seu caminho mediante a palavra do Senhor. Ou seja, o que Davi está dizendo é que o caminho do crente, o caminho da felicidade em Cristo, não está na direita e nem na esquerda. O caminho da felicidade em Cristo está mediante a palavra do Senhor. E ele continua a alertar. Quando nós olhamos a história deste rei Davi, quando ele escreve este salmo, no versículo de número 9, ele mostra uma certa preocupação com o caminho em que os jovens da atualidade, ou também daquela época, estavam seguindo, o rumo com que os jovens daquela época estavam tomando. É por isso que no verso de número 9, ele vai dizer: com que purificará o jovem o seu caminho? Essa pergunta nos nossos dias atuais são muito usada por vários pregadores. Essa pergunta é usada primeiro porque nos mostra que nós devemos tomar como jovens cristãos uma direção. O salmista, quando ele destina as suas palavras para os jovens, ele está falando conselho para estes jovens. E ao falar de purificação de caminho, o salmista ele tem em vista que os jovens, assim como todos os cristãos, que os jovens, assim como todos os crentes, têm dificuldade em ficar firme em um caminho apenas. Nós sabemos, todos vocês sabem como é ser um jovem, principalmente cristão, na época em que nós estamos vivendo, no tempo em que nós estamos vivendo. É por isso que o salmista Davi, ele preocupa com a purificação do caminho daqueles jovens. E aí ele faz uma pergunta, dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que ele mostrando esta preocupação com os jovens, agora ele mesmo responde a pergunta, dizendo que um jovem só pode manter o seu caminho puro diante de Deus, dizendo que um jovem só pode manter o seu caminho santo e certo diante de Deus se ele observar a palavra de Deus. Eu não sei como você veio parar aqui, eu não sei como você entrou por aquele lugar, mas a palavra que Deus ele tem para você hoje é: não busque atrações físicas, porque isso é passageiro. Porque o jovem que busca atração física para permanecer dentro da igreja, ele sente a presença de Deus, mas não permanece na presença. Ele pula no mistério, mas não permanece na presença. Ele ascende espiritualmente, mas não permanece na presença. Mas um jovem que passa por aquela porta, dizendo: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser cheio do Senhor. Quando o jovem vem de coração aberto, Deus olha para o jovem e diz: agora sinta a minha presença, agora sinta o meu Espírito, e nunca mais ele é o mesmo. Porque se nós olharmos para a Bíblia e comparar com os nossos dias atuais, nós vamos perceber que hoje há muitas atrações para um jovem permanecer dentro da igreja. Hoje há muitas atrações físicas para que um jovem consiga viver dentro da igreja sem afastar do caminho do Senhor. Mas quando nós olhamos lá atrás na igreja primitiva, nós vamos observar que um crente só queria ser crente, não era por causa de atrações, era por causa da necessidade da presença de Deus. Irmão, nós não podemos nos iludir, porque nem todo mundo que está dentro
dentro da igreja procura verdadeiramente a presença de Deus. Nem todo mundo que está dentro da igreja procura verdadeiramente ser cheio de Deus. Nem todo mundo que está dentro da igreja, sentado no conjunto, necessita verdadeiramente, reconhece que necessita a presença de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia em Atos capítulo de número 2, versículo de número 14, diz a Bíblia Sagrada que estava uma multidão reunida para fora do cenáculo, após derramar sobre eles o Espírito Santo. Diz a Bíblia que Pedro se coloca de pé, e quando Pedro se coloca de pé, ele vai dizer: homens e irmãos, o que aconteceu aqui não foi resultado de bebida alcoólica, o que aconteceu aqui foi resultado de oração. Sabe o que Pedro está dizendo? A nossa maior preocupação não é dinheiro, a nossa melhor preocupação é alma, a nossa maior preocupação não é status, a nossa preocupação é alma, a nossa maior preocupação não é fama, a nossa preocupação é alma. Alabacalamandarábia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Eu quero profetizar na vida de alguém nessa noite. A partir de hoje, você vai preocupar com a alma que está lá fora, e Deus está dizendo: vai influenciar, vai influenciar. Quem quer sentir Deus de verdade, irmão, não vem aqui para mostrar que está aqui. Vem aqui para sentir a presença de Deus. Pregador, como é que eu faço para sentir a presença de Deus? É simples. É só você mandar a glória para cima, que Ele manda a glória para baixo. É só você começar a adorar Ele, que Ele começa a mandar glória. Davi, ele preocupa com o caminho do jovem. E agora ele demonstra essa preocupação dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde dizendo: observando segundo a tua palavra. E é aqui que está a primeira lição que os irmãos têm que entender: que para purificar o caminho é somente observando segundo a palavra de Deus. Quando nós olhamos a primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 15, João, ele está exortando os jovens, e ele vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque um dos 3 maiores inimigos do jovem cristão é o mundo, a carne e o diabo. E para nós resistirmos a estas tentações, para nós resistirmos a estes inimigos, o que é que nós temos que fazer? Preparar o espírito. Porque Jesus, em uma conversa com os apóstolos, ele disse: porque a carne é fraca e o espírito está pronto, portanto vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Sabe o que é que Jesus ele está dizendo? Se o espírito é mais forte, a carne tem que sujeitar ao espírito. Se o espírito é mais forte, o espírito tem que dominar a carne. Sabe por quê? Porque a fraqueza da carne não pode anular a força do espírito. E pregador, eu estou quase caindo. Ora mais, jejua mais, busca mais, porque enquanto você adora, Ele faz. Observando conforme a palavra de Deus. O termo observar aqui tem o sentido de
Prestar atenção, portanto, em outras traduções eu dizer prestando atenção na palavra de Deus, significa meditar. Eu não sei se você lembra, mas em Josué capítulo de número 1, versículo de número 8, Josué ele estava desanimado porque Moisés morreu. É por isso que Deus ele chama Josué. E quando Deus ele chama Josué, Deus ele disse para Josué: Josué, anima-te, levanta-te. Josué, Deus ele encoraja Josué para que Josué guiasse o povo. E ele vai dizer em uma das exortações, ele disse: não se aparte da tua boca o livro da minha lei. Eu quero que você entenda uma coisa, porque Deus ele não disse para Josué parar de ler. Deus ele não disse para Josué apenas continuar escutando, porque Deus ele disse: não se aparte da tua boca. Então Josué ele iria também falar. Josué não pode parar de falar do livro da lei. E ele disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela de dia e de noite, e só assim você será bem sucedido. É por isso que o salmista vai dizer: é observando segundo a palavra de Deus, é observando segundo a palavra de Deus. Quando nós falamos de purificar caminhos, nós estamos falando que não vale a pena só observar, mas nós também temos que praticar. Não vale a pena só olhar, não vale a pena só saber da palavra, nós temos que praticar. O salmista ele dá tanta importância para a palavra de Deus, que no verso de número 72 ele vai dizer: melhor é a tua palavra para mim do que a prata e o ouro. No verso de número 127 ele disse: porque eu amo a tua lei mais do que a prata, mais do que o ouro. É por isso que nós devemos valorizar a palavra. Sabe por quê? Porque pela palavra de Deus ainda há batismo com o Espírito Santo, porque pela palavra de Deus ainda há cura, pela palavra de Deus ainda há libertação, pela palavra de Deus ainda há restauração. Eu não sei se você está entendendo esta palavra que está sendo liberada ao seu coração agora, mas deixa eu ser mais breve. Pela palavra de Deus você pode ser cheio hoje, você pode ser cheio amanhã, você pode transbordar hoje, você pode transbordar amanhã, por causa da palavra de Deus. É por causa da palavra de Deus. Ele disse: observando segundo a palavra de Deus. Porque pela palavra nós sabemos quem nós somos. E pela palavra nós sabemos quem é Deus. Pela palavra nós conhecemos a nós mesmos. E pela palavra nós também conhecemos o nosso Deus. E eu quero perguntar para alguém aqui nessa noite: você conhece o Deus que você serve? Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: você conhece o Deus que você serve? Diga para ele: você conhece o Deus que você serve? Você conhece? Então para de murmurar da aprovação que você passa na tua casa. Então para de reclamar da luta que você passa na tua casa. Começa a dobrar o joelho e falar com ele. Reclama com ele, fala com ele, porque enquanto você fala com ele, ele se faz conhecido a você. E eu quero te provar nessa noite e te garantir que ele ainda faz milagre, que ele ainda opera maravilha, e que ele entre na tua casa hoje. Ele ele entra na tua casa hoje. Ele entra na tua história hoje. Se prepare para o que Deus vai fazer dentro da laia. Tem alguém que recebe essa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra?
Como purificará o jovem o seu caminho? Primeira lição, observando segundo a palavra de Deus. Segunda lição, buscando a Deus com todo o coração. Você percebe que o salmista, ele está dizendo nada mais, nada menos do que ele já fez e do que ele já é. Quando o Davi, ele vai dizer, observando segundo a palavra de Deus. Você lembra no verso de número 2 deste mesmo salmo de número 119, que ele disse, eu observo segundo a tua palavra. O meu coração está em seguir os teus mandamentos. Agora quando ele diz buscando a Deus com todo o coração, no verso de número 4 ele disse, eu te busquei com todo o meu coração. Então o salmista ele não joga palavras fora. O salmista ele não fala para alguém fazer aquilo que ele não fez. Ele fala para alguém fazer somente aquilo que ele já fez. Então quando ele disse buscando a Deus com todo o meu coração, no verso 10 ele disse, com todo o meu coração eu te busquei, com todo o meu coração eu te servi, com todo o meu coração eu observei os teus mandamentos. Nós vamos entender que é buscar a Deus de todo o coração não se resume em dar um glória a Deus na igreja. Buscar a Deus com todo o coração não se resume em dar o glória mais alto, o aleluia mais alto, falar em línguas toda hora, não. Buscar a Deus de todo o coração não se resume em orar pela madrugada, não se resume em orar mais alto aqui na igreja, não se resume em ser o primeiro a chegar ou o último a chegar, o que abre a igreja, o que fecha, não. Buscar a Deus de todo o coração é o que diz a Bíblia em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. O próprio Jesus ele vai dizer, sobre todas estas coisas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a Deus com todo o coração é uma entrega total. Não é aquele que está aqui na igreja hoje e desvia amanhã. Não é aquele que adora no domingo e na segunda fala palavrão. Não é aquele que dá glória no domingo e na segunda está com fornicação. Buscar a Deus de todo o coração se resume em uma entrega total. Buscar a Deus de todo o coração se resume em uma devoção total. Buscar a Deus de todo o coração é quando você busca a Deus sem procurar algo em troca. Sabe por que o salmista está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque Deus não te aceita dividido. O diabo ele te aceita adorando a ele e servindo a Deus. O diabo te aceita dando glória no domingo e falando palavrão amanhã. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te aceita pela metade. Deus não te aceita dividido. Deus não te aceita em cima do muro. Ou você é crente ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Olá, Yashandarabacalabaia. Eu sinto a glória diferente aqui. Urabacalamandarai. Eu quero profetizar sobre esses jovens nessa noite. Com as mãos levantadas, eu profetizo. A partir de hoje, influencia o mundo. Dá glória a Deus aqui na igreja no domingo. E adora Ele lá fora também. Porque o nome dEle será glorificado.
Porque Deus não tem negócio com o homem que está dividido. Deus, ele tem ciúme de você e não te aceita pela metade. Deus não te aceita dividindo. Em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24, Jesus, ele disse: porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele amará um e odiará outro, ou odiará outro e amará um. O profeta Elias, certa feita, ele vai dizer: até quando, ó povo de Israel, cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, se Jeová é Deus, então sirva a Ele. Mas se Baal é Deus, então sirva a Baal. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deixa eu te dizer uma coisa, porque você não entrou por aquela porta em vão. Você não entrou por aquela porta à toa. E se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo. Deus, ele não te trouxe aqui à toa. O profeta Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando servirás a Deus e servirá a Baal? Até quando vocês vão seguir a dois senhores? E a palavra gritante nos nossos dias atuais são esta: até quando ficará no mundo e na igreja, no mundo e na igreja, no mundo e na igreja? Talvez alguém olhou para você e disse: amanhã ele desvia, depois de amanhã ele não volta. Talvez alguém olhou para você e disse: está pulando hoje, é fogo de palha. Mas Deus olhou para você e disse: vai continuar na minha presença, vai continuar me adorando. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Eu sinto a glória de Deus pairando sobre este ambiente nessa noite. Tem jovens aqui neste ambiente que não vai sair do mesmo jeito que adentrou a este lugar. Deus está dizendo para alguém nessa noite: receba a unção diferente, receba a graça diferente. Hoje é dia de sair daqui diferente. Ele disse: buscando a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração se resume em uma busca insistente, persistente, resistente. É uma busca a Deus que não acaba com uma circunstância. É uma busca devota a Deus que não acaba com uma luta ou uma dificuldade. É uma busca a Deus devota que não acaba com uma calúnia, que não acaba com alguém levantando calúnia com o seu nome, com o seu ministério, com a tua chamada. É uma busca a Deus que não se resume em falatórios. É uma busca a Deus que não cessa, mesmo quando todos estão jogando pedra no seu ministério, mesmo quando ninguém acredita em você. Mas Deus te trouxe para te dizer que Ele confiou no teu ministério, que Ele acreditou em você. Talvez você está dizendo: a minha família virou as costas, mas Deus está dizendo: eu não te abandonei, eu não te abandonei, eu estou contigo. Em Salmo de número 9, versículo 10, vai dizer que Deus não abandona aquele que o busca. Em 1 Crônicas, capítulo 16, vai dizer: buscai ao Senhor e a sua presença. Buscai ao Senhor continuamente, porque Ele não desamparará aquele que o busca.
Eu tenho uma notícia boa para alguém aqui nessa noite. Levante a sua mão, eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Deus, Ele não te desamparou na sua caminhada. Talvez você pensou em desistir. Talvez você pensou em parar, em recuar, em retroceder. Mas Deus está dizendo, eu não desisti de você. Eu me entreguei por você. O salmista, ele disse, observando conforme a palavra de Deus, buscando a Deus com todo o coração. Por que o salmista está dizendo isso? Porque buscar a Deus, principalmente nos nossos dias atuais, é questão de sobrevivência. Quando nós olhamos para o livro de Amós, capítulo de número 5, versículo de número 6, Amós, ele profetiza, e enquanto ele profetiza, ele mesmo diz que alguns querem calar a voz dos profetas, mas a sua profecia, ele vai dizer, buscai ao Senhor, e assim vivereis. Amós está exortando o povo que buscar a Deus não é brincadeira. Amós está exortando o povo que buscar a Deus é questão de sobrevivência, que buscar a Deus é questão de viver. Por que Amós ele está dizendo isso? Você já viu um crente que parou de buscar a Deus por anos e depois sentir a presença de Deus? Você já viu um crente que pecou o dia inteiro, e depois falar em línguas, em mistério com Deus? Você já viu um crente que está morto espiritual e depois ser usado por Deus? Sabe o que isso chama? Não, você não pode buscar a Deus porque o seu vizinho da esquerda está buscando. Você não pode buscar a Deus porque o irmão do lado está buscando. Você não pode buscar a Deus porque você viu alguém buscando. Você não pode soltar um aleluia, um glória a Deus, porque o amigo da frente deu, porque o amigo de trás deu. Não, o que o salmista está dizendo é uma busca voluntária, mas é uma busca de todo o coração. É uma busca discreta, mas é uma busca de todo o coração. Sabe por quê, pastor Gileade? Porque o que manda não é barulho, o que manda é quebrantamento, o que manda não é barulho, o que manda é se exalar. Xandarábia, Urabacalamandarai. O que manda não é o barulho que você faz aqui, é a adoração que está subindo diante da presença dele. Porque tem gente que faz barulho demais. Tem gente que faz barulho demais, mas a adoração não é sincera. Tem gente que chora demais, mas o quebrantamento é falso. É por isso que Joel ele vai dizer: não rasga mais as suas vestes. Isso é falsidade. Não rasga mais as suas vestimentas, porque eu quero que você rasga o teu coração. Por quê? Porque a vestimenta o homem vê, mas o coração quem contempla é só eu. Porque as vestes o homem está vendo, mas o seu coração eu contemplo. O Espírito de Deus acaba de me falar que a partir de hoje vai ter jovens que vai sair daqui com unção dobrada. Vai recebendo, vai. Arabacalamandarai. Receba a porção dobrada da parte de Deus. É buscando a Deus de todo o coração. Porque quem busca a Deus de todo o coração, ele não olha para a situação.
Quem busca a Deus de todo o coração, ele não olha para dificuldades ou circunstâncias. E como eu posso te provar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, diz a Bíblia Sagrada que Paulo e Silas estão presos. E enquanto eles estão presos, diz a Bíblia que chegava-se a meia-noite, quando eles começaram a adorar o nome do Senhor, começaram a cantar hinos, exaltando o nome do Senhor. Preste atenção numa coisa, eles começaram a cantar, eles começaram a adorar, e quase à meia-noite, houve um grande terremoto. Com as suas mãos levantadas, com as suas alamandaraia, eu quero profetizar na tua vida, a partir da sua adoração hoje, Deus vai mover céu, Deus vai mover terra, e antes que finde o dia, o teu milagre vai chegar, o teu milagre vai chegar, porque Ele é Deus. O dia ainda não acabou. Foi antes que chegava a meia-noite, ou seja, o dia ainda não acabou. E eu quero profetizar na tua vida nessa noite, o dia ainda não acabou. E enquanto não acaba, você pode ir rendendo glória ao nome dele. Enquanto não acaba, você pode adorar o nome dele. Enquanto não acaba, você pode dar glória, dar aleluia, pular, rodar, porque a presença dele é real no nosso meio. Tem alguém que está sentindo a presença de Deus nessa casa? Tem alguém que está sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? E eu posso sentir uma glória de Deus vindo do céu. Eu posso sentir a glória de Deus que acaba de descer nesse ambiente. Tem alguém para receber? Tem alguém para receber? Receba nessa noite a glória de Deus. Arabacalamandarai. A presença de Deus nessa casa. É buscando a Deus de todo o coração. Será que você já deu tudo de si hoje? Será que você já adorou o máximo que você pode hoje? Eu estou te perguntando isso e você vai refletindo. Será que você já entregou para Deus tudo que você tinha que entregar? Talvez alguém está pensando, pregador, hoje é o primeiro dia. Tem amanhã, tem domingo. Isso mesmo, mas a glória que você sente hoje, você não vai sentir amanhã. Amanhã é outro dia, é outra perder. Vai adorando o nome dele nessa noite. Observando segundo a palavra de Deus, buscando a Deus de todo o coração. E ele continua no verso 11 dizendo: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para que eu não conseguisse pecar contra ti. Quando eu olho para esta palavra, eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque o salmista está dizendo que para ter um caminho puro, não adianta apenas buscar, não adianta apenas observar, mas também tem que guardar a palavra de Deus. Você vai perceber que o salmista, ele não está dizendo nada mais e nada menos do que a gente não saiba, porque nós sabemos que para guardar a palavra de Deus, nós necessitamos e também temos que permitir da palavra entrar no nosso coração. A maior prova que a palavra entrou no nosso coração
transformação não é a reação que vem de fora para dentro, mas a reação que vem de dentro para fora. Quando você vê na Bíblia Sagrada falando de avivamento, falando de quebrantamento, você vai perceber que não é um reagente que age de fora para dentro, mas é um agente que age de dentro para fora. Lembra quando a Bíblia vai dizer em Ezequiel, capítulo de número 37, que para que eles vivessem e se colocassem em pé, o Espírito entrou neles para ter uma reação por fora, que é estar de pé. Todo avivamento na Bíblia acontece mediante a palavra que entra nos nossos corações, e a palavra que causa um efeito de dentro para fora. O maior avivamento da história, em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 11, diz a Bíblia que Samuel pregava, e enquanto Samuel pregava, diz a Bíblia Sagrada que o povo recebeu um impulso que não veio de fora, veio de dentro. O povo recebeu um efeito que não veio de fora, veio de dentro. Então a glória que Deus ele manda de cima para baixo, ela não toma primeiro o ambiente, ela toma de dentro para fora. O que revela que você sente a presença de Deus não é aquilo que vem de fora para dentro. Não precisa de você ver para sentir, mas precisa você sentir para depois ver a glória de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que o maior avivamento da história, o maior avivamento que já aconteceu na Bíblia, não aconteceu de fora para dentro, mas aconteceu de dentro para fora. Eu quero te perguntar nessa noite: será que você está pronto para receber um avivamento da parte de Deus? Será que você está pronto para receber uma glória da parte de Deus? O que revela, pregador, é o que você sente de dentro para fora. É o que você sente, a presença de Deus de dentro para fora, de dentro para fora. Eu vou dizer isso até você entender que não é de fora para dentro, é de dentro para fora, de dentro para fora. E ele disse guardando a palavra de Deus. Quando ele disse guardando a palavra de Deus, e se a palavra ela tem que entrar nos nossos corações, para que nós a possamos guardar, nós entendemos que quando a palavra entra, os nossos costumes mudam. Nós entendemos que quando a palavra entra nos nossos corações, a nossa rota muda, o nosso caminho muda, a nossa conduta muda, a nossa vida muda, o nosso pensamento muda. Sabe por quê? Porque antes você era do mundo, podia vestir certos tipos de roupa, mas agora você entende que não pode mais. Antes você era do mundo, podia andar daquele jeito, mas agora você entende que não pode mais. Porque antes você era do mundo, podia falar aquelas palavras, mas agora você entende que não pode mais. Sabe o que o salmista ele está dizendo? Perca amigos, mas guarde a palavra. Perca dinheiro, mas guarde a palavra. Perca bens materiais, mas guarde a palavra. Perca tudo, mas preserve a palavra no seu coração.
É porque tem gente que não entende que tem que mudar a rotina. Tem gente que não entende que tem que mudar a conduta. É porque antes Daniel orava na Babilônia, surgiu o decreto e o que mudou na vida de Daniel? Nada. Porque Daniel continuou orando. Sabe o que isso significa? O mundo não pode entrar na sua conduta. O mundo não pode entrar no seu plano de vida, no seu planejamento de vida. Sabe o que tem que acontecer? Certas pessoas vão aparecer, mas você vai continuar o mesmo. Certas coisas vão surgir, mas o alabarabacabraia, o rabacalamandarai. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus nesse ambiente. Você vai continuar sentindo a presença. Você vai continuar sendo cheio. Pregador, mas apareceu tal pessoa, e daí? Você continua recebendo, você continua sendo cheio, você continua tendo delarabacalabaia. Tem alguém que recebe esta palavra? É porque surgiu uma gíria e se eu não falar eu não posso andar com um grupinho. É porque surgiu um palavreado que se eu não começar a falar como eles, eu não posso andar com eles. É porque surgiu alguém que se eu não falar com ele, eu não vou ser popular. Mas o que Deus procura não é aquele que procura fama, não é aquele que procura status, mas é aquele que procura ser cheio de Deus. Eu sinto uma presença de Deus diferente aqui nessa casa. Eu sinto uma glória de Deus diferenciada aqui nesse ambiente. Ele disse, guardando a palavra de Deus. Guardando a palavra de Deus. E talvez você está perguntando, mas o que muda se eu guardar a palavra? O que eu vou ganhar se eu guardar a palavra? E os benefícios de quem guarda a palavra de Deus. Está em Apocalipse capítulo de número 3. A partir do versículo de número 8. Quando nós olhamos as mensagens de Cristo às igrejas. Diz a Bíblia Sagrada que para a igreja de Filadélfia, que não apresenta nenhuma crítica e somente elogios, ele vai dizer no versículo de número 8, eu conheço as tuas obras. É a primeira coisa que Cristo disse para todas as igrejas. Ele vai dizer, eu conheço as tuas obras e eu coloquei diante de vós uma porta aberta. Olha o que Cristo está dizendo para a igreja de Filadélfia. Eu conheço as suas obras e foi eu que coloquei a porta aberta diante de vós. E detalhe que ninguém pode fechar, porque guardaste a minha palavra mesmo tendo pouca força. O que Cristo está dizendo é, para quem guarda a minha palavra, eu abro porta. Para quem guarda a minha palavra, eu dou oportunidade. Talvez alguém olhou para você e te disse, eu nunca vou te honrar, eu nunca vou abrir aquela porta que você precisa, mas Deus está dizendo de lá do céu, dizendo, eu te conheço, e quem vai abrir a porta não é o homem, quem vai abrir sou eu, quem vai abrir sou eu, quem vai abrir sou eu. Ele abre porta que ninguém pode fechar. Sabe quando alguém joga pedras em você e começa a te caluniar porque você sente a presença de Deus? Sabe quando alguém reclama do seu jeito de adorar? É Deus dizendo, eu já coloquei a porta aberta. Eu já decidi te honrar. Queira Satanás ou não, a porta já está aberta. A porta já está aberta.
O Espírito de Deus se faz presente aqui nessa noite. É oportunidades que o homem não pode te dar. É portas que o homem não pode abrir. Mas que Deus, Ele olha do céu e disse: eu vou abrir. Eu vou te dar essa oportunidade. Você tem que lembrar que quando todas as portas se fecharam para João, Deus, Ele olhou do céu e disse: não, João, não se preocupe se as portas terrenas fecharam. As portas se fechou, mas eu abro o céu. As portas terrenas se fecharam, mas eu quero falar contigo. E para falar contigo, eu não vou mandar anjo, não vou mandar arcanjo. É eu mesmo que vou descer para falar contigo. Segundo benefício, no versículo de número 9, ele disse: eis que eu farei com que os da sinagoga de Satanás adorem prostrado aos teus pés. O que Cristo está querendo dizer aqui é que Ele mesmo honraria aqueles que guardaram a sua palavra. Então você pode receber o que eu estou dizendo aqui, sabe por quê? Porque quem guarda a palavra de Deus nem sempre vai ser aplaudido por homem. Quem guarda a palavra de Deus nem sempre vai ser aprovados por homem. Quem guarda a palavra de Deus nem sempre vai receber honra de homem. Quem guarda a palavra de Deus nem sempre vai ter elogio do homem. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que quando Jesus desceu na terra, diz a Bíblia Sagrada que ele não foi um homem aprovado pelos homens, mas o mais importante, ele foi um homem aprovado por Deus. O que Deus está dizendo é: não se preocupe se o homem te julgar, não se preocupe se o homem não te aplaudir, não se preocupe se o homem não te honrar, porque quando o homem decide não te honrar, ele decide te exaltar. Porque quando o homem decide te desprezar, ele decide te levantar e te usar para confundir as nações. Tão preocupado em te deixar no chão, tão preocupado em te derrubar, tão preocupado em puxar o seu tapete, porque se alguém não conseguiu chegar, eles também não querem que você chegue. Mas hoje Deus está dizendo para alguém: não se preocupe, porque é eu mesmo que vou te honrar. Não seja aplaudido por homem, seja aprovado diante de mim, diante de seja aprovado por Deus. Versículo de número 10. Ele disse: e porque tu guardastes a minha palavra, eu também te guardarei na hora da tentação. Porque foi o próprio Deus que disse para esta igreja que esta igreja também seria tentada, que esta igreja também sofreria uma tribulação que duraria 10 dias. Escute o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo que Cristo, Ele disse para a igreja que guardaria a igreja. Repare que a igreja não tem nenhuma crítica, a igreja não tem nenhuma reclamação, mas não é por causa disso que a igreja seria poupada de passar por dificuldade. Não é por causa disso que a igreja seria poupada de passar por adversidade. Não é porque a igreja teve só elogio que iria ser poupada de enfrentar dias ruins. Mas o próprio Cristo, Ele disse: vai passar luta, vai passar tribulação, mas fica tranquilo. Sabe por quê? Porque a tribulação tem tempo certo, data certa, hora certa para acabar. Eu tenho a palavra de Deus
Deus para a tua vida nessa noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não se preocupe com essa dor que ocupa o teu coração. Não se preocupe com essa dor que ocupa todo o seu tempo. Não se preocupe, porque tem tempo certo para acabar. Você não vai morrer nessa luta. Você não vai morrer nesse deserto, porque foi o próprio Deus que vai te guardar. E o mesmo Cristo que disse que guardaria a igreja, também admoesta essa igreja a continuar. A continuar. Talvez você está dizendo, mas eu já observo a palavra de Deus. Eu já busco ao Senhor com todo o meu coração. Eu já guardo as palavras de Deus. E o que mais que Deus Ele quer de mim? Eu te digo o que Deus Ele quer de você. Ele quer que a cada dia você continue. Ele quer que você prossiga. Ele não quer que você pare agora. Ele não quer que você estacione agora. Ele quer que você prossiga. Ele quer que você continue. Ele quer que você continue o caminho. Sabe por quê? Porque a obra que Deus Ele tem para você ainda não acabou. Ainda não acabou. Porque um jovem que mantém a palavra de Deus gravada no seu coração, ele não teme os inimigos do jovem cristão. Ele não teme o mundo, não temem a carne e também não temem ao diabo. É por isso que João ele vai dizer: vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós. Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés e vir até aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Você que pode vir até aqui à frente, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Porque a palavra de Deus, ela diz: Ele escreve aos jovens primeiro por causa da sua força. Mas entenda que a força não é física, é força espiritual. Entenda que a força não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonitinha, é porque a palavra de Deus está no seu coração. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que você pode até fazer para Deus enquanto você estiver no caminho dele. Você pode até fazer para Deus, mas não se resume em você, se resume na palavra dele. Sabe por que milagre acontece? Não é por causa de você, é por causa da palavra. Sabe por que tudo acontece? Não é por causa de você, é por causa da palavra de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a erguer a tua voz. Hoje é o primeiro dia, eu quero te convidar nessa noite a erguer a sua voz. Erga a tua voz nessa noite e comece a buscar a Ele. Comece a buscar a Ele, mas não é uma busca que acaba quando você sai daquela porta. É uma busca que permanece até dentro da sua casa. Comece a adorar o nome dEle nessa noite. Comece a erguer a tua voz nessa noite, vai. Comece a adorar o nome do Espírito Santo de Deus. Tu tem poder no céu. Tu tem poder na terra. E também debaixo da terra. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Alabacalamandarabacalabaia, urabacalamandarai. Começa a erguer a tua voz nessa noite, crente. Começa a erguer a tua voz nessa noite, jovem. Você não pode ficar calado. Erga a tua voz, erga a tua voz, erga a tua voz. Abraça o irmão que está do teu lado. Exalte o nome dEle. Toda igreja com o olho fechado, busque o Senhor.
Com o olho fechado agora. Comece a Liga adorar seu o nome dele nessa coração. noite. Comece a buscar o nome dele, Espírito Santo de Deus. Tu és Deus no céu, tu és Deus na terra e debaixo da terra. Ó Pai querido, nós buscamos ao teu nome agora. Começa a exaltar maravilha, comece a fazer maravilha no nosso meio, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no teu nome, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela palavra que opera no nosso coração agora, em nome de Jesus. Troca do amor, Espírito eu Santo de falharia. Espírito Santo de Deus, olha aí, ó Pai querido, esse jovem que te adora, essa jovem que busca o teu nome, se merece oh glória, oh glória, oh glória. Exalte o nome dele nessa noite grande, vai. Exalte o nome dele, exalte o nome dele, exalte o nome dele, exalte o nome dele, pelo poder que há na tua palavra. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu sinto a tua glória desse Meu Jesus, Pai. Aonde tem dois ou três que exaltam o teu nome, aí, Senhor, presente, meu amado, Espírito Santo de Deus, o mais belo entre milhares de milhares. É pelo teu poder, é pelo teu poder, ó Pai querido, a tua bênção. E enche-nos da tua presença. A igreja dá lugar e adore. Deixa o ar. Levante o lebre Oh glória, exaltar aí, vai. Começa a exaltar aí, vai. cada igreja, e agora, vem junto, Yeshua! Vai. Vem junto, e cante, a tua vez, Yeshua! Sinta a glória de Deus que invade esse ambiente. Glória! Receba nessa noite, jovem. Receba nessa noite, jovem. Receba nessa noite a graça de Deus. De milhares, meu amado é Espírito Santo de Deus. mais belo. Tem uma glória que invade esse ambiente nessa noite. E só quem pode receba. Só quem pode receba. Meu amado é Espírito Santo é pela tua glória. Pela tua glória. Ó Pai, opera maravilha aí. Opera maravilha aí. Espírito Santo de Deus. Agora, sinta nessa glória. Arabacalamandaraya, Urabacalachandrone, Anassuribicalabaia, Lemante, Alabarai. Receba aí. Receba aí, vai. Receba aí, vai.
Só você que é batizado com o Espírito Santo. Receba, 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 receba. Rabacalamancho rimandarai. Anemai tio rebacalabaia. O nosso e que se abra. O teu reino vem. Vai, cante, cante pra terminar. A glória de Deus aqui. Hoje. Receba, receba, receba. E que se abra o céu para terminar. O teu reino vem. A nossa fé é a nossa fé. Espírito Santo de Deus, toca nessa noite. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. E a nossa fé e esperança estão. Receba nessa noite, vai. Receba nessa noite. Não, teu reino venha mover. Que opera. E que se abra o céu. Que? O teu reino. Canta forte, vai! No nosso Enche o peito e pede que se abra o céu, o teu reino vem. o teu reino vem. E nossa fé está no nosso Deus. e que se abra os céus, o teu reino vem. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Se abre, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E a nossa fé e esperança, e me encanta na macharamai, e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. E a nossa fé, e a cantirimi comigo, te canta, oh glória a Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que acompanham pela transmissão, que Deus abençoe. Pode encerrar aí a transmissão, irmão Marcos.